Graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui para compartilhar com você uma palavra de fé, de esperança e especialmente nesse dia em que nós estamos todos juntos para celebrar o Natal, chegando aí a data em que comemoramos o nascimento do Filho de Deus. Nós precisamos ter entendimento, clareza, discernimento sobre as razões, sobre as motivações para celebrarmos o Natal. Afinal de contas, o Natal deve ou não deve ser celebrado pelos cristãos? Qual é a sua opinião a respeito? O que você pensa sobre isso? Eu quero falar sobre isso durante esta ministração e trazer ao seu coração justamente compreensão, entendimento, clareza sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca do Natal. O Natal é a expressão máxima do nascimento do Filho de Deus. A Bíblia diz no livro de Isaías: porque um menino se nos deu, um príncipe nos nasceu, e o seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus é Emanuel, o Deus conosco, aquele que se faz presente nas nossas vidas. O nascimento de Jesus é fundamental para entendermos o plano de redenção, o projeto de Deus para nós como seres humanos. Por isso, o tema da palavra ele é muito objetivo e ele é muito claro. Razões e motivações para celebrarmos o Natal. Eu quero trazer ao seu coração o texto de Lucas capítulo 2, versículo 11, onde a Bíblia diz: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Jesus não foi uma pessoa qualquer, Jesus não foi um menino qualquer, Jesus nasceu com um propósito, Jesus nasceu debaixo de uma profecia, Jesus nasceu especificamente com um objetivo de salvar, de libertar e principalmente de morrer e ressuscitar, para que eu e você pudéssemos experimentar vida e vida em abundância. Nesse sentido, faz-se necessário compreender o princípio, o início, o nascedouro de Jesus. Qual o propósito? Qual a motivação? Porque ele não viveu de forma natural, ele não viveu de forma humana, ele viveu de forma espiritual, no sentido de que ele andou no Espírito. A Bíblia diz que ele se esvaziou de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, justamente tornando-se semelhante aos homens. E nós não podemos esquecer que Jesus é Deus. Jesus, ele é o Verbo de Deus. No princípio ele estava com Deus, ele criou todas as coisas porque ele é a palavra de Deus, ele é o Verbo de Deus. Nesse sentido, eu e você não podemos perder o foco, que o nascimento de Jesus é muito importante. Às vezes nós valorizamos, claro, a ressurreição, a morte, obviamente, mas o nascimento de Jesus tem tudo a ver com o propósito, porque Jesus nasceu sem nenhum pecado, Jesus nasceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus nasceu da semente da mulher, da semente de Davi, mas também nasceu da semente divina, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos compreender, que há algumas bases, alguns fundamentos que não podem ser vistos em nenhum episódio, nenhuma circunstância da vida ou até mesmo da Bíblia, que são as circunstâncias características e peculiares do nascimento de Jesus, ao qual nós denominamos Natal. Natal tem a ver com natalício, com nascimento. Então o Natal tem pelo menos 3 bases firmes, as quais eu e você precisamos considerar. Primeira delas, a relevância. Não há momento mais relevante na história da humanidade do que esse. Por quê? Porque foi o momento onde Deus veio ao mundo. O Filho de Deus, ele se encarnou e ele estabeleceu sobre a humanidade a sua presença sobre a face da terra. Então, em primeiro lugar, o Natal é altamente relevante, importante, significativo e deve ser valorizado por mim e por você de uma forma muito, muito especial. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o próprio Cristo, é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa.
E de fato, o próprio Cristo é o Criador que fez tudo no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos. O mundo espiritual com seus reis e reinos, seus governadores e suas autoridades. Todos foram feitos por Cristo para o seu próprio proveito e glória. Colossenses capítulo 1, 15 e 16 os versículos. O primeiro aspecto então do Natal é a relevância. O segundo é um motivo. O motivo do Natal é que Deus veio por você, Deus veio por mim. O Senhor, Ele veio por nós. Ele não veio para um passeio, Ele não veio para um cruzeiro, Ele não veio para uma temporada de férias, não. O Senhor Jesus veio por um motivo, e o motivo foi buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, isso é tão importante, isso é tão significativo, porque a Bíblia diz: vocês sabem que Ele se tornou homem a fim de poder tirar os nossos pecados, e que nele não há pecado nenhum, não há desvio da vontade de Deus, em nenhuma ocasião. 1 João capítulo 3, versículo 5. Jesus então veio para cumprir um motivo, e o motivo é o amor de Deus, expresso em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você é o motivo do Natal, você é o motivo da vinda de Jesus à terra. Foi por você, foi por mim, foi por nós. Essa é a segunda razão. E a terceira? A terceira é que há um resultado. E o resultado, a partir do momento que nós entendemos que há bases em relação à relevância, à importância do Natal, em relação à motivação, o motivo do Natal, a terceira razão, o terceiro fundamento é que há um resultado. Sabe qual é o resultado? É que através do Natal nós podemos conhecer a Deus de perto. Nós podemos conhecer a um Deus pessoal. Jesus, Ele é presente nas nossas vidas. Ele não está mais assentado no trono, mas Ele veio justamente com um propósito de estar entre nós. Ele habitou entre nós. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós. De que maneira? Cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória e vimos a glória do Pai como a do unigênito, de fato criado pelo Senhor. Esse é algo tão tremendo, um resultado fantástico, fenomenal, e é por isso que eu e você podemos nos alegrar sempre, porque a alegria do Senhor, que é o próprio Jesus, está presente em nós. Não há nada mais que possa nos separar do amor do Senhor. Ele veio por um motivo, Ele veio com um propósito, e Ele veio com uma intenção clara de nos fazer conhecê-lo de forma pessoal. É por isso então que nós temos razões de sobra para entender que o Natal é um relacionamento de amor, um relacionamento entre Deus e o homem, que se personificou na pessoa de Jesus, para que nós então pudéssemos ter acesso a Ele. Jesus é o mediador, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, quando eu entendo, quando eu compreendo o nascimento de Jesus, eu tenho condições então de compreender o plano de Deus, o propósito de Deus, o sonho do coração de Deus de resgatar o homem do pecado, da queda, da distância entre, infelizmente, entre a realidade de vida e a realidade de vida futura, que é a eternidade. O Senhor então, Ele aproximou, Ele conseguiu unir, através desse plano de redenção, a condição de Jesus ser o elo entre nós e a pessoa do Senhor, porque Jesus é o bom pastor, e o bom pastor que dá a vida, que deu a vida por suas ovelhas. Por isso, nesta noite, nós precisamos então avançar na nossa compreensão. Deixa eu te dizer, respondendo à pergunta inicial, nós devemos comemorar o Natal?
E eu quero te dizer com toda a ousadia, sim, nós devemos comemorar o Natal. Por quê? Porque o Natal representa tudo isso. O nascimento do Filho de Deus, o nosso resgate, a nossa libertação, a nossa restauração, que se iniciou a partir do nascimento. É claro, nós sabemos que isso só ocorreu por causa da ressurreição, mas é tudo fundamentado no nascimento. Então eu quero trazer ao seu coração algumas sugestões, nessa noite tão especial, nesse dia tão especial, algumas sugestões. A primeira sugestão para que você desenvolva um relacionamento tremendo com Jesus a partir do Natal. A primeira é: confie que o Senhor Jesus sempre estará junto de você. Esse é um fundamento inegociável. A Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem potestades, nem principados ou qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor, Ele não veio à terra, Ele não passou por tudo que Ele vivenciou simplesmente para nos abandonar ao relento em função de uma falha. Não, em função de um erro. Não, em função de um pecado. Também não. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tomou a decisão de não perder nenhum. Se você considerar no Novo Testamento, Jesus em vida, Ele perseverou, Ele buscou, Ele restaurou Pedro, Tomé, João, Tiago, todos os discípulos. Por quê? Porque o alvo do Senhor Jesus é que Ele tivesse então pessoas aliançadas com Ele eternamente. O alvo do maligno sempre será gerar separação entre nós e o Senhor. Mas, pelo novo nascimento, nós temos a convicção de que o Senhor habita em nós. E é por isso então que a primeira razão, o primeiro motivo é justamente esse, de que Ele sempre está com você. O Natal nos proporciona isso, a convicção de que Jesus nasceu para se revelar a nós. A segunda sugestão ao seu coração para um relacionamento saudável, contínuo, duradouro, constante com o Senhor é: descanse, porque Ele vai levar embora todos os seus medos. Todos nós passamos por angústias, todos nós passamos por medos, vivemos um ano de pandemia, tantas incertezas, tantas inseguranças, mas o Senhor nos diz nessa noite, através do seu nascimento, através da sua vida, que Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará, jamais nos colocará numa situação de abandono, de relento ou de estarmos distantes dele. Não, Ele vai levar embora todos os nossos medos, porque Ele se faz presente nas nossas vidas. Uma das frases mais contundentes está em Mateus 11:28, que Jesus, Ele veio para levar os nossos fardos e tirar de nós os nossos jugos pesados, porque nele nós encontramos descanso para as nossas almas. Qual medo você tem enfrentado? Entenda que com o amor de Jesus, no seu nascimento, na sua vida, na sua história, você pode lançar fora todo medo, porque Ele tem cuidado de nós. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Receba o amor de Jesus para dentro do seu coração. Terceira sugestão: perceba que esse plano de Deus tão lindo, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, só pode me fazer entender, só pode te fazer entender que nós precisamos submeter a nossa vida a um plano maior da parte de Deus. Perceba, Deus tem um plano na sua vida. A sua vida não é para ser vivida por acaso. A sua vida não é para ser vivida sem de fato um objetivo. Deus tem um plano, um propósito, um desejo para você, que é se fazer presente na sua vida, que é cuidar de você, que é te livrar de todas as angústias, temores e aflições. É por isso que eu creio claramente que é hora de nós submetermos, entregarmos, colocarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Porque eu quero trazer à sua memória a vida de Maria. Maria, a mãe de Jesus, foi uma mulher obediente a tal ponto que ela colocou a sua vida à disposição do Senhor. E à disposição de Deus, nas mãos de Deus, ela emprestou o seu útero para que ali fosse o lugar da geração do Filho de Deus, do próprio Senhor Jesus. Uma mulher que se entregou, que se submeteu à vontade de Deus. Se submeta nesse tempo
de Natal, diga para o Senhor: Senhor, eu te entrego a minha vida, Senhor, eu te entrego os meus sonhos, Senhor, eu te entrego os meus temores e eu te entrego o meu futuro, completamente, integralmente, para que você experimente o melhor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu creio nisso. Em quarto lugar, eu quero sugerir a você para uma vida na qual você veja sentido, veja compreensão na vida, na história e na presença de Jesus. Creia no sobrenatural de Deus. Olha, a Bíblia é um livro sobrenatural. Não é um livro de histórias, não é um livro histórico, apesar de ter a história do povo de Israel, mas é um livro de princípios, de ensino, de transformação. Justamente também um livro que relata uma história de amor, a história de amor de Deus pela sua criação, o homem, que é a obra-prima de Deus. Por isso, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Não podemos viver andando no natural. Não podemos viver andando pelas emoções, pelos sentimentos, por aquilo que as circunstâncias nos proporcionam, que normalmente são situações difíceis. É tempo de andarmos no Espírito, é tempo de andarmos no sobrenatural, é tempo de vermos o milagre de Deus acontecendo nas nossas vidas e através das nossas vidas. É por isso então que eu quero desafiar você a andar no sobrenatural, a crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, não apenas da maneira como você pensa, imagina ou espera, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que nós pensamos, mas nós precisamos sair do natural. Por isso a quarta sugestão é essa: saia do natural, entre em uma dimensão de vida sobrenatural, em uma esfera completamente onde haja manifestação da vontade, do poder e do querer do Senhor se cumprindo na sua vida, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele não falha. Nessa noite, eu creio que o Senhor quer fazer algo especial na sua vida, porque você está começando inclusive um novo ano, um novo tempo. 2021 está chegando para vivermos o sobrenatural de Deus. Nada mais propício do que isso, para experimentarmos realmente esse tempo andando no sobrenatural. Em quinto lugar e último, estamos já chegando ao final dessa palavra, e o desejo do meu coração é que hoje você possa compreender claramente que nós devemos sim celebrar o Natal, nós devemos sim ter esse entendimento. Muitas pessoas às vezes me perguntam: bispo, mas a data é essa? Querido, sinceramente, a data não é essa. Muito provavelmente a data é outra, mas deixa eu te falar algo, não se apegue a isso. Não tem problema não ter sido nessa data. O que importa é o princípio, o que importa é o coração, o que importa é o entendimento, o que importa é a revelação, justamente de quê? De que eu e você temos muitos motivos para comemorar o nascimento de Jesus. Foi por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele que nós somos curados, libertos e transformados. E é por isso então que, em quinto lugar, a sugestão que eu tenho para você, para que você vivencie a plenitude do Natal, é: obedeça até mesmo sem compreender. Como assim, bispo? Vou obedecer cegamente? Olha, o que eu quero trazer ao seu coração é que o entendimento, muitas vezes, ele é um processo nas nossas vidas, mas a fé é uma decisão. Eu decido crer, eu decido confiar, eu decido esperar, eu decido obedecer, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e é por isso que eu e você podemos tomar a palavra de 2 Crônicas, onde a Bíblia diz: tenham fé no Senhor, crede também nos seus profetas, crede na palavra do Senhor, e vocês serão abençoados, prósperos e benditos. Hoje nós estamos aqui chegando à comemoração do Natal, uma data única, uma data especial. Então é por isso que eu quero relembrar você quais são as razões, quais são os motivos para que nós comemoremos o Natal. 3 fundamentos: a relevância, altamente importante, pelo nascimento único do Filho de Deus, aonde Deus veio ao mundo. Em segundo lugar, o motivo: Deus veio por você, Deus veio por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, justamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E terceiro,
o resultado. O resultado é o melhor. O resultado é que através do nascimento de Jesus, nós podemos ter a experiência do novo nascimento. O Senhor nos deu a oportunidade de viver uma nova vida, de começar uma nova história. E eu quero então aqui trazer ao seu coração uma palavra, a palavra de que Jesus pode nascer em você hoje. Tão somente creia, tão somente se entregue, tão somente se lance nos braços do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar para que os planos e propósitos de Deus se cumpram na sua história, justamente porque você nasceu para Ele, você é dele. O Senhor Jesus tem amor por você, e esse amor vai te inundar, vai te encher, vai te preencher, ao ponto de que você seja totalmente transbordante da presença do Senhor. Deixa eu orar por você, nesse Natal, que você seja cheio da plenitude do Filho de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar nessa hora, abençoando cada um que está assistindo essa palavra. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor possa encher os corações. Tira todo medo, tira toda angústia, tira, Senhor, toda e qualquer, ó Deus, expressão, seja de medo, de dúvida, de insegurança, que possa haver através das emoções, dos sentimentos, e que o Senhor agora encha o coração de cada um, de paz, de fé, de alegria, de amor e de esperança, porque nós temos a convicção do cuidado e da presença do Senhor, e é por isso que eu oro, te agradecendo, Deus, porque Jesus nasceu, porque Jesus viveu, porque Jesus morreu e ressuscitou, e por isso Ele está aqui, Ele está em nós, e Ele habita nas nossas vidas. Por isso, enche o coração de cada um que assiste essa palavra. Eu oro agora te abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Temos muitas razões para comemorar o Natal. Boas festas, um excelente final de ano. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.